Bom dia, Sirlene. Bom dia, Eliana. Bom dia, amadas. Sejam bem-vindas. Tô aumentando. Bem-vindas a mais uma prática. Tereza, bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindas. Vamos iniciar nossa prática de hoje, nesse sabadão, dia 2 de maio. Bom, o início da nossa prática de hoje, vou convidar vocês a gente iniciar com uma meditação silenciosa. Então, as recomendações dessa meditação são as mesmas anteriores. Olhar para um ponto fixo lá na frente, trazer a conexão com o momento presente, trazer sua mente para esse estado, para esse lugar, para esse espaço onde você escolheu meditar, buscando essa atenção, essa conexão, observando as sensações do seu corpo, observando esse ponto lá na frente, deixando que os pensamentos passem. Os pensamentos vão vir e aí você naturalmente deixa eles passarem, sem criar nenhuma fixação em relação a eles. Observa cada pensamento e deixa passar. Observa e deixa passar. Sem criar nenhuma narrativa, sem criar nenhum discurso, sem se apegar aos pensamentos. Pensamentos, lembrando que os pensamentos são ferramentas. São ferramentas nas quais a gente utiliza para se mover no cotidiano. Então, nesse momento aqui, a gente vai só observar esses pensamentos surgirem na nossa mente. E a recomendação que o livro, a gente está lendo o livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Na sequência, vamos retomar a nossa leitura. E uma das recomendações que ela faz é você observar, aguardar a exalação. Porque quando você aguarda a exalação, você ganha uma pausa entre a inalação e a próxima exalação. Então, a ideia é que você mantenha o olhar fixo no ponto lá na frente e fique aguardando a exalação. Mantendo o corpo relaxado, mantendo uma postura relaxada diante dessa situação. Procure sentar confortavelmente, é muito importante você sentar confortavelmente para conseguir permanecer por mais tempo na postura. Você pode sentar nessa posição, na posição do semilótus, pode ir no lótus completo, trazendo os pés sobre as coxas. Ou pode sentar usando uma cadeira. Sentado aqui também a gente pode estar usando almofadas para elevar o quadril, trazendo o quadril um pouco mais elevado e as coxas voltadas para baixo, né? Assim, a ideia de sentar aqui é ter esse apoio que as coxas oferecem, as pernas. Se você tem um pouco de dificuldade, tem encurtamento, tenta usar as almofadas para elevar o quadril. De repente você pode até botar umas almofadas aqui embaixo também para compensar essa falta de flexibilidade. E se mesmo assim ainda estiver desconfortável, tenta a cadeira, mas na cadeira eu recomendo que você não encoste no encosto, tá certo? Então a gente vai iniciar a nossa prática de hoje. Eu vou tocar um sino no início e ao final da prática, desse primeiro momento de meditação. Então procure sentar confortável, observe o seu corpo, observa como é que está hoje. Mantenha a coluna ereta, os ombros para trás e para baixo, alinhe a coluna. E vamos iniciar.
Como é que foi essa meditação, esse momento de olhar para si, olhar para seus pensamentos. Ver que a natureza dos pensamentos ela é efêmera, né? Em alguns momentos os pensamentos vão vir mais insistentes, mas à medida que eles vão vir com força também eles vão se dissolvendo, vão desaparecendo, vão sumindo. Então a gente parou na página 38 do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. A gente vai continuar a nossa leitura. O capítulo é o capítulo 5. Ela fala justamente sobre... a gente está falando sobre a questão da mente, né? A questão dos pesadelos, das imagens que a gente cria, das fantasias, dos medos que a gente dá uma força maior que realmente eles possuem, né? Fala de sonhos, fala dos 3 tipos de despertar do sonho: sono normal, despertar ao morrer, do sono da vida, despertar em plena iluminação. Falou dos nossos demônios pessoais, né, que assumem muitos disfarces, da forma como a gente foge de alguns medos, de algumas questões que a gente não quer enfrentar. E ela fala até de um sonho. Aí a gente parou nesse momento que ela fala de um sonho, na página 39. Certa vez sonhei que estava preparando uma casa para receber Khandro Rinpoche. Corri de um lado para o outro, limpando e cozinhando. De repente o carro chegou, e ali estava ela com sua auxiliar. Quando corri para cumprimentá-la, Rinpoche sorriu e perguntou: "Você viu o sol nascer esta manhã?" Eu respondi: "Não. Eu estava ocupada demais para ver o sol." Ela disse: "Ocupada demais para viver?" Essa questão de olhar os detalhes, olhar os nuances da vida, essa percepção fina e delicada em relação a tudo que a gente vive, ao todo o cotidiano, a todas as situações. Então ela vai falar que às vezes parecemos preferir a escuridão e a pressa. Podemos protestar, reclamar e guardar rancor durante 1000 anos. Entretanto, no meio da amargura e do ressentimento, vislumbramos a possibilidade de Maitri. Ouvimos um choro de criança ou sentimos o cheiro do pão que alguém está assando. Sentimos o frescor do ar ou vemos a primeira flor brotar na primavera. Apesar de nós mesmos, somos despertados pela beleza, em nosso próprio quintal. Para dissolver nossa resistência diante da vida, devemos encará-la de frente. Quando sentimos irritação porque a sala está quente demais, podemos ir ao encontro do calor e sentir como ele é causticante e pesado. Quando estamos irritados porque a sala está fria demais, podemos ir ao encontro do frio e sentir como ele é intenso e penetrante. Quando queremos reclamar da chuva, podemos, em vez disso, sentir sua umidade. Quando nos sentimos inquietos porque o vento está batendo nas janelas, podemos ir ao encontro dele e ouvir seus sons. Interromper nossa expectativa de solução é um presente que podemos dar a nós mesmos. Não há solução para o frio ou o calor. Eles sempre existirão. Mesmo depois que morrermos, o fluxo e o refluxo continuarão, assim como as marés, o dia e a noite. Essa é a natureza das coisas. Ser capaz de apreciar, de olhar de perto, de abrir nossa mente. Essa é a essência de Maitri. Então é essa possibilidade de a gente se abrir para as situações como elas são. Perceber os sons adversos, a questão do clima, a questão do ambiente. Muitas vezes a gente está muito habituado ao controle total dos ambientes. Então a gente chega numa sala, a gente já quer regular a temperatura. Se está quente, se está frio. Já, às vezes nem esquece até do coletivo, né? Como é que o coletivo está se sentindo naquela situação. Esquece até que, por exemplo, dentro de uma prática de yoga, muitas vezes você vai aquecer e aquele frio que inicialmente você está sentindo vai passar. Ou então o calor, por exemplo, você vai para uma sala e sente muito calor. Você esquece também que o calor você acaba se adaptando a ele. Você vai sentindo.
Não sei se vocês já perceberam isso, que durante uma prática que você está sentindo muito calor, naturalmente o suor ele vai resfriando o seu corpo. E quando você deita, terminou a prática, você deita, você sente até frio. O corpo, ele naturalmente, ele cria a condição ideal. Ele vai buscar a forma de se adaptar àquela situação ali. Então, às vezes, a gente não dá mais tempo para o corpo se adaptar. A gente não percebe que o corpo tem essa capacidade. Coloca o nosso corpo sempre numa outra situação, né? E sempre numa expectativa, num desejo. E criando às vezes frustração, porque não consegue atingir determinada situação, sempre idealizando todos os momentos precisando de muitos aparatos para que se tornem o momento especial, o momento desejável, o momento necessário. Então até a diminuição desses aparatos é uma forma de você estar praticando. Você medita e percebe que seu corpo já tem tudo aquilo que você busca fora dele, se dá aquela relaxada, se acalma. As necessidades diminuem. Aquele fluxo constante de pensamentos, aquela energia que te impulsiona para todos os lados, que te deixa agitado, que te deixa sem dormir, que te deixa ansioso ao ponto de você estar ligado a algum vício, ligado a alguma ingestão excessiva de açúcar, por exemplo, ou de cafeína, ou de álcool, ou de qualquer outra substância que traz esse estímulo, né, para você se manter na esteirinha, né, como se fosse um hamster ali, sem saber para onde está indo, mas você vai correndo. Corre, porque veio habituado, né, você veio já dentro de um turbilhão de emoções que muitas vezes nem são suas, de expectativas dos outros, e você só se liga naquela expectativa e sai com ela, né? Se veste na expectativa e vai que vai. Então é isso, né? Essa meditação ela tem essa possibilidade. Meditar nos ancora no momento presente. Faz a gente dar mais atenção ao que a gente está vivendo agora. É uma forma de experimentar a morte. Porque quando você medita, você se conecta com a vida, você se coloca mais à disposição de viver. E você vai também ter atenção que cada momento é único, cada momento é efêmero, que o nosso relógio está passando, nosso tempo de vida está acabando. Já passou, passou mais de um mês, né, já dentro desse momento que a gente está de isolamento. Tem mais de um mês de isolamento, olha quanto tempo que já se passou. Esse tempo não vai voltar mais, esse tempo já era. Nosso relógio mais próximo, está mais próximo do fim da vida mesmo, né? Você vê a vida como algo tão precioso, tão único, que deve ser vivido a cada instante, apreciado, entendido, degustado. E ela fala sobre a bondade amorosa, né? Que a bondade amorosa é uma forma de lidar consigo mesmo de forma mais acolhedora, entendendo seus processos, entendendo seus momentos. Lidar com os outros, que a partir do momento que você lida consigo mesmo, de forma aberta, amorosa, acolhedora, você passa a enxergar os outros de outra forma. Da mesma forma como você acolhe, tem essa bondade amorosa com os outros, entendendo as pessoas nas suas dificuldades, nos seus desejos, nas suas limitações. Você também compreende as suas limitações. Porque tudo que você observa no outro é uma projeção da sua mente. É algo que você tem em si. Se você passa a observar no outro aquilo que você tem em si, e em vez de eu tentar transformar o outro, eu vou transformar em mim essa qualidade. Por que eu me incomodo tanto com isso? Aí você percebe que isso está em você. Aí você começa a trabalhar essa identidade, essa maneira que você tem de agir em relação às situações. E passar a agir diferente.
e passa a acolher. E aqui, primeiro acolher, eu acho que acolher é o básico. Acolhe, percebe, sente. Que aí vai ser mais fácil lidar com qualquer situação vinda de outras pessoas. Você vai passar a entender também por que aquele seu amigo se comporta daquela forma. Aí você entende que você também se comporta daquele jeito. Que em algum momento você já se comportou daquele jeito. E aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pro capítulo 6. Então, não causar o mal. Simplesmente parar em vez de preencher imediatamente o espaço. Representa uma experiência transformadora. Ao esperar começarmos a nos conectar com a inquietação básica, assim como a amplidão fundamental. Não causar o mal, obviamente, inclui não matar, roubar ou mentir. Inclui também não ser agressivo com nossas ações, palavras ou mente. Então, a agressividade ela também está na nossa mente. Como é que a nossa mente se posiciona em determinada situação? Outro dia eu dei um exemplo de quebrar uma taça. Né? Quebrei uma coisa em casa. Aí, como é que você reage a essa situação? Você se pune, eu não fiz isso, começa a ser muito severo consigo mesmo, ou você diz, não, tá tudo bem. Aconteceu, foi um descuido, foi falta de atenção, vou ficar mais atento. Como é que você se posiciona diante de uma situação que muitas vezes é psíquica, assim, tipo, você tem que lidar consigo mesmo. Então, a partir desse momento, você começa a observar como é que você se trata. Porque dessa forma que você se trata, geralmente é a forma que você vai tratar os outros. Então, observa como é que eu me trato diante de uma situação. Eu me puno, eu vou me agredir, eu sou muito severo, ou eu ajo com bom humor. Ops! E sorrio para a situação. Sabe? Aprender a não causar mal a nós mesmos e aos outros constitui um ensinamento budista básico sobre o poder curativo de não agressão. Sempre lembrar, quando falar de budismo aqui, eu estou falando de iluminação. Iluminação faz parte do yoga também. Essas tradições elas bebem da mesma fonte. Não levar pelo aspecto religioso, tá? Porque essas questões aqui vão falar muito de psicologia. Uma psicologia profunda que vem sendo estudada há milhares de anos pelos yogis e praticantes de outras tradições. Então, aprender a não causar mal a nós mesmos e aos outros constitui um ensinamento budista básico sobre o poder curativo da não agressão. Então, não agredir tem um poder de cura, de nos curarmos, de curar nossas feridas mais internas. A base de uma sociedade iluminada está em não causar mal a nós mesmos ou aos outros, como início, meio e fim. Dessa forma, poderia haver sanidade no mundo, e esse processo começa com a sanidade de cada um de nós. Permanecer ignorante por não ter coragem e respeito de olhar para si mesmo com honestidade e brandura. Permanecer ignorante por não ter coragem e respeito de olhar para si mesmo com honestidade e brandura é a agressão mais básica, o mal mais fundamental que podemos causar a nós mesmos. Então, a forma como a gente se olha, a ignorância com que a gente tem em relação a nós mesmos, de não ter coragem de olhar para o que somos, não ter honestidade conosco, é uma agressão básica e que pode causar um grande mal a nós mesmos, quando a gente não tem essa honestidade consigo mesmo. A honestidade, por exemplo, de estar alinhado com o nosso propósito de vida, com os nossos objetivos, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem mais contato e afinidade. Muita gente se coloca em outras direções, por exemplo, pela questão material. E aí quando ela está lá no topo daquela atividade, está sendo bem remunerada, tem tudo que teoricamente, materialmente ela poderia obter,
ela não está feliz, não está bem. E muitas vezes é porque não está alinhado com o propósito de vida dela, com o que ela realmente tem afinidade, com o que ela gostaria realmente de estar vivendo, onde ela está vivendo, as pessoas que ela está convivendo. É difícil realmente porque muita gente não tem opção, tem que seguir realmente a manada para poder conseguir manter o seu as questões básicas, né, de sobrevivência. Mas no momento que você já tem as condições básicas de sobrevivência garantidas e que você tem a opção de escolha, por que você não escolhe? Por que você não se pergunta como é que eu posso estar indo de encontro ao que eu realmente quero fazer, qual é o meu propósito de vida, como é que eu estruturo isso? Aí você vai buscando meios hábeis para que isso se estruture. Vai estudando isso, vai pensando, vai percebendo, vai sentindo, vai se juntando a outras pessoas que possam estar te auxiliando nesse processo. E quando a coisa é natural, quando realmente você está no lugar certo, as coisas vão sendo como um passo de mágica, sabe? Como se você tivesse, o rio está te levando e você vai indo. Existe um aspecto natural quando você se coloca à disposição do universo mesmo, das energias, das forças que estão aqui e que nos organizam, né? Assim, nos liberam para a gente fazer o que a gente realmente, a melhor posição para a gente estar contribuindo. Então, o terreno básico para não causar o mal está na atenção plena. A sensação de enxergar claramente, com respeito e compaixão por aquilo que vemos. É isso que a prática nos mostra. A atenção plena, entretanto, não se limita à meditação formal. Ela nos ajuda a nos relacionarmos com todos os aspectos da vida. Ajuda-nos a ver, ouvir e sentir cheiros, sem cheirar nossos olhos, ouvidos ou nariz, sem fechar nossos olhos, ouvidos ou nariz. Relaciona-se honestamente com a qualidade imediata de nossa experiência, com respeito suficiente para não julgá-la. É uma jornada para toda a vida. À medida que nos tornamos mais empenhados nessa viagem de suave honestidade, chega a ser um choque perceber como nos tornamos cegos ao mal que causamos. Nosso modo de ser está tão enraizado que não conseguimos ouvir quando tentam nos dizer, gentil ou rudemente, que talvez estejamos causando algum mal com nossa maneira de ser, ou de nos relacionarmos com os outros. Então, muitas vezes a gente recebe um feedback, né? As pessoas, elas chegam e falam para você, você está sendo muito rude, não é bem assim e tal, mas a gente se nega, né? A gente está tão enraizado naquele modo operante que acha que é o nosso, eu sou assim, aquela fala da Gabriela, né, do Jorge Amado, eu nasci assim e você sempre assim. Mas não é bem isso, essa identidade foi uma identidade construída. Você não é isso que você está projetando. É um modo que você escolheu de circular entre as pessoas, de estar no meio social. Você tem plena possibilidade de abertura para ser livre, para agir de outra forma, ter outro posicionamento. E há muitas vezes tem pessoas que estão ali para nos dizer, olha, você pode não é bem assim, você pode agir de outra forma. Às vezes ficar atento, né? Essas vem uma dica, vem outra. E principalmente quando for dicas no sentido do que você causa mal. Se alguém fala para você que você está causando algum mal, presta atenção. Porque quando a gente está causando algum mal para outra pessoa, é uma forma... Eu acho que é a forma mais genuína de você saber um comportamento seu. É quando vem uma opinião onde aponta um comportamento que está trazendo a infelicidade para alguém. Então,
Observa. Se eu estou trazendo infelicidade para alguém, por que é? Observa. Traz essa atenção. Estamos tão habituados com o nosso modo de agir que, de certa forma, achamos que os outros estão acostumados também. A gente acha que todo mundo está acostumado com a gente é assim, tá tudo certo. É doloroso e leva um certo tempo admitir que causamos mal aos outros. Esse é um caminho que decorre de nosso compromisso com a suavidade e a honestidade, de nosso compromisso com permanecer despertos e conscientes. A atenção plena nos mostra nosso desejo e agressividade, nosso ciúme e ignorância. Não reagimos a esses estados, apenas observamos. Sem atenção plena, não poderíamos reconhecê-los. Então vamos observar nossa ignorância, nosso ciúme, nossa vaidade, nossa agressividade, como é que a gente está se comportando, como é que as nossas palavras estão chegando às outras pessoas. Então observa como é que isso vem. O próximo passo consiste em conter-se. A atenção plena é a base, conter-se é o caminho. Pessoas energéticas, provocantes e interessantes certamente não se contêm. Às vezes talvez, mas não como estilo de vida. Neste contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dármica no sentido de alguém que está no caminho, né, que está comprometida com os ensinamentos, consiste principalmente em conter-se, que significa não nos agarrarmos a qualquer distração ao mais leve sinal de tédio. É a prática de não preencher imediatamente o espaço apenas porque surgiu uma lacuna. Então é a questão das distrações. A gente tá com raiva, busca uma distração. Tá triste, busca uma distração. Quer ficar alegre, busca uma distração. E vai preenchendo todos os espaços com distrações. A gente não perde a oportunidade de trabalhar aquela sensação, aquele sentimento quando ele aparece. Sentiu raiva, percebe a raiva. Percebe como é que essa energia da raiva ela modula o seu corpo, modula seus pensamentos. Percebe que após uma discussão, por exemplo, você discute energeticamente com alguém, na sala de casa. Aquela discussão horrorosa. 15 minutos de discussão. Findada a discussão, percebe como é que está aquela energia. Aquela energia modificou as paredes da sala, modificou o ambiente que você estava, modificou a sua mente, o seu corpo. Você vai fazendo esse exercício de pensar essa energia como um todo. Em vez de fugir imediatamente para algum lugar onde você não tenha que lidar com isso, percebe como essa energia surgiu. Você vai perceber que na sala não houve nenhuma modificação, aquela energia não interferiu nos móveis, não mudou a cor do ambiente, tá tudo ali do mesmo jeito, não tirou os móveis do lugar, tudo tá lá igualzinho. O seu corpo, você lembra que no momento lá da raiva, da discussão, lá no ápice da discussão, você estava a voz embargada, os pensamentos agitados, sensações físicas. Mas depois de um certo tempo, essas sensações elas começam a diminuir, desaparecem. Então não fica, ela não existe de fato. Ela não existe. Ela simplesmente foi uma sensação, é um momento, é um pensamento que vem, você deu energia, fixou, criou toda aquela elaboração, jogou no outro todo o seu lixo emocional e depois passou. Mas aí quando ela fala aqui de conter-se, né? Quando você aprende a conter-se, por exemplo, e ir atrás de uma distração, você também aprende a conter-se diante de uma situação dessa. Quando eu não busco uma distração para me ocupar, imediatamente, quando acontece alguma coisa, eu também não vou me distrair, por exemplo, na hora dessa sensação aparecer. Eu não me distraio com esse pensamento que veio. Veio o pensamento da raiva, eu me distraio com esse pensamento e fico elaborando ele da forma mais diversa e exuberante possível. Se eu apenas não me distraísse com esse pensamento, se eu não elaborasse ele dessa forma, fantasiasse ele desse tamanho, ele simplesmente ia sumir, ele ia desaparecer. Ele não ia ganhar tanta força, tanta energia.
E eu não ia causar a infelicidade do outro. Porque no momento que eu criei o fantasma, o monstro, maior do que ele é, eu posso não ter modificado as paredes da sala, mas eu modifiquei o conteúdo interno do outro. A mente do outro ele vai ficar impregnada daquela lembrança, daquele momento, daquela fala. Lógico que o outro também tem a possibilidade de dissolver isso. A mente dele também é um campo ilimitado como a sua. A mente dele pode ser desfácil, pode conseguir modular a energia de outra forma. Ou não. Ou você pode estar criando algum prejuízo na sua relação, na forma como você lidava com aquela pessoa. Então, conter-se é muito importante, aprender a conter-se. Aconteça diante das situações, aconteça diante das distrações, dos pensamentos. Se manter consciente que aquilo existe, mas que eu posso operar aquilo da forma que eu quiser. Uma hora eu posso querer, outra hora eu posso não querer. Outra hora eu posso me distanciar, eu posso aprender a lidar com as situações. Então, a atenção plena é a base, conter-se é o caminho. Contenção é uma dessas palavras rígidas que são repressivas. Pessoas enérgicas, provocantes, interessantes, certamente não se contêm. Às vezes, talvez, mas não como estilo de vida. Neste contexto, a gente tem que trazer esse estilo de vida, sabe? De contexto. Nesse contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dhármica, uma pessoa que está praticando, um yogi, consiste principalmente em conter-se, que significa não nos agarrarmos a qualquer distração ao mais leve sinal de tédio. É a prática de não preencher imediatamente o espaço apenas porque surgiu uma lacuna. Certa vez aprendi uma interessante prática de meditação que combinava atenção plena e contenção. Quando nos sentíamos desconfortáveis, devíamos apenas observar nossos movimentos físicos. Comecei a perceber que quando sentia desconforto, puxava a orelha, coçava a cabeça ou o nariz, mesmo sem estar sentindo coceira, ou endireitava a gola. Quando sentia que estava perdendo terreno, fazia pequenos movimentos nervosos e inquietos. Nossa instrução dizia para não tentarmos mudar nada, nem sermos críticos em relação ao que fazíamos, mas simplesmente observar. Então a prática que ela está oferecendo aqui é você observar. Está coçando, percebe a coceira e contém-se diante da coceira. Não coça. Quer arrumar o cabelo, ou arrumar a roupa, sei lá, tem um hábito de arrumar a roupa. Aí no meio da prática de meditação você contém-se, observa e contém. Observa essa sensação, essa vontade, esse desejo e simplesmente fica parado, não reage, não faz a ação que sua mente está formulando. Os desconfortos físicos, por exemplo. Durante a meditação, vários desconfortos físicos aparecem. Você sente inúmeros desejos. Então, observe esses desejos, observe essa vontade de se movimentar, de sair do lugar e contém-se. Resiste essa vontade. E aí você vai criando esse hábito, vai criando esse entendimento mais amplo. Então essa é uma prática que ela está dando aqui, esse ensinamento, né? Que a gente pode estar aprendendo a lidar com nós mesmos, com a nossa mente, através da contenção. Perceber que como tentamos evitar essa observação é uma forma de entrar em contato com a absoluta falta de apoio. Conter-se, não reagir por hábito ou impulso, relaciona-se com deixar de lado a disposição para a distração. Por meio da contenção, vemos que existe algo entre o surgimento do desejo compulsivo, da agressão, solidão ou do que quer que seja, e a atitude que tomamos em resposta. Nesse ponto, existe em nós algo que não queremos experimentar, e que de fato nunca experimentamos, pois reagimos rapidamente. Então, a gente nunca experimenta esse fato de não reagir. Muito difícil para a maioria de nós. Então a gente procurar a contenção para ver o que existe entre esse desejo
e o ato. Esse espaço, a gente vai dar espaço ao desejo de fazer uma ação e à própria ação. Subjacente à nossa vida comum, as nossas conversas, movimentos e a todos os pensamentos que nos vêm à mente, existe uma absoluta falta de apoio. Ali está ela, borbulhando o tempo todo. Nós a sentimos sob a forma de inquietação e irritação. Nós a sentimos sob a forma de medo. Ela motiva em nós paixão, agressividade, ignorância, ciúme e orgulho, mas nunca vamos até sua essência. Conter-se é um método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. É um método para acomodar-se na falta de base. Se nos distrairmos imediatamente falando, agindo, pensando, se não há nunca uma pausa, jamais seremos capazes de relaxar. Então, é preciso dar uma pausa nesse turbilhão de movimentos que a gente tem durante o nosso dia a dia. Dar uma pausa e observar. A gente precisa, até para relaxar, a gente precisa dessa pausa. E o relaxamento é super importante. É por isso que a gente relaxa todo final de prática de yoga, que é para dar esse espaço para o corpo. A gente sai um pouco dessas ações. E já estamos condicionados a estar todo o tempo nos movendo. Se não é nos movendo fisicamente, a mente, ela está se movendo. Então, quando a gente pausa, a gente relaxa, a gente aprende a dar espaço. E a gente quer trazer isso não é só para o momento que a gente está fazendo a prática de yoga. É para o dia inteiro, é todo o cotidiano. É estender esse relaxamento, é agir de forma relaxada. A gente relaxa diante das situações, as mais diversas. A gente respira melhor, a gente tem uma voz mais compassiva, mais paciente, passa a ouvir melhor as pessoas. E é muito interessante desse ponto, quando você passa a ouvir melhor as pessoas, há um resultado também das pessoas te ouvirem melhor. Elas vão passar a ter mais interesse no que você fala. Como você não tem uma fala gratuita, você não está falando, tagarelando toda hora, no momento que você fala, surge um interesse. E como você não está despejando tudo aquilo que vem à sua mente, a sua fala também vem mais aguçada, vem mais aprimorada, vem cheia de significado. Tudo a partir do contexto, quando eu me contenho. Me contenho diante de uma situação. É uma prática. Às vezes você tem voz em um lugar, você sabe que pode falar a qualquer momento, mas observa. Pausar, fala. Pausa, fala. É aquilo que você veio à mente, por mais interessantíssimo que você acha, genial, se segura. Aí você vai criando essa relação, essa modulação de mente. Vai observando essa energia. Aí em um outro momento você fala. Hoje o meu compromisso é falar. Preciso... Não é que eu precise, mas eu desejo ou eu gostaria de dar minha opinião. A sua opinião, muito provavelmente, ela vai vir bem mais elaborada, bem mais cheia de recursos, de embasamento, do que você simplesmente soltar tudo aquilo que você tem vontade de falar. Aí essas pausas você pode fazer durante o dia, durante uma ligação, um telefonema, falou com alguém, pausa e ouve. Em vez de estar... Às vezes a gente fala um monte, só para estar dando conta da nossa carência. Para e ouve, sabe? Ouve a modulação da voz da pessoa que está do outro lado, traz aquela atenção ao que aquela pessoa está falando, aos desejos dela, ao que ela sente. Tá. Em outro momento você fala. Quando você percebe a abertura, você fala. Aí você vai ver nessa troca. Vai haver nessa troca.
Ela contesse é o método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. Ela fala aqui antes que ali está, borbulhando o tempo todo, nós a sentimos sobre a forma de inquietação e irritação. Essa parte aqui subjacente à nossa vida comum, às nossas conversas, movimentos e a todos os pensamentos que nos vêm à mente, existe uma absoluta falta de apoio. Ali está, borbulhando o tempo todo. Nós a sentimos sob a forma de inquietação e irritação. Nós a sentimos sob a forma de medo. Ela motiva em nós paixão, agressividade, ignorância, ciúme e orgulho, mas nunca vamos até sua essência. Conter-se é um método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. Muita gente nesse momento está inquieto, está com medo do futuro. E realmente é uma situação de muito medo, né? De muita tensão. Mas assim, muita da inquietação que a gente tem atualmente é uma inquietação interna. Nós já trazemos de outros momentos nos quais não tinha tanto perigo como tem agora por conta da questão da pandemia, né? A gente está passando por um período de perigos reais de saúde pública, né? Da nossa saúde física e da nossa saúde mental também. Vamos combinar que não é fácil esse momento que a gente está vivendo. Mas só que tem inquietações que já vêm, há muitos anos que você vai nutrindo essas inquietações e nunca parou para lidar com elas. Então, com a meditação, esse o momento de você lidar com essas inquietações. Para que quando surgir problemas ainda maiores, que talvez surgirão, você esteja com a mente mais estável. Então, eu queria agradecer por mais esse dia. Vamos agradecer juntando as mãos aqui à frente do peito. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todos, um ótimo dia, as melhores energias. Eu convido vocês a fazer uma meditação silenciosa agora. Cada um vai fazer no seu tempo, no seu ritmo. A gente inicia agora e você termina a hora que você quiser.